Oi, gente, vamos aí para mais uma videoaula dessa semana. Espero que todos vocês estejam bem. Lembrando, né, que na próxima semana nossa videoconferência será a apresentação dos povos nativos da nossa América, tá bom? Então preparem-se. Espero que esteja tudo encaminhadinho aí direitinho para que essa apresentação dê tudo certo, tá certo? Então, hoje a gente vai dar continuidade aí, né, no nosso conteúdo falando sobre as Américas. E aí a gente vai falar sobre relevo e a hidrografia, tá? E aí, para ficar mais fácil o entendimento de vocês, a gente vai fazer o uso de slides, tá? Que aí a gente vai explicando o conteúdo e ao mesmo tempo vocês vão observando as imagens para ficar mais fácil a compreensão de vocês, tá bom? Então vejam só. A gente vai começar aqui apresentando o nosso mapa. E é através do mapa a gente vai entender como é que acontecem essas divisões, tá certo? E aí, veja só, a gente chegou a ver em outros momentos que a estrutura geológica e o relevo, eles têm muito mais do que uma simples aparência, né? Eles têm aí histórias sobre o nosso planeta, sobre a nossa história de vida, né? De como os nossos ancestrais vieram e tudo mais. E aí, além da grande diversidade humana, o nosso continente também se destaca pelas diferentes formas de relevo e por suas vertentes hidrográficas, né? Sabemos aí que temos longas características voltadas para a questão hidrográfica, né? E aí, nela também há grande variedade climática, né? Em abundância, a diversidade de animais, de espécies tanto de animais como de vegetação, né? E aí o nosso relevo, né, o relevo da nossa América, ele pode ser classificado em 3 porções distintas, que se estendem paralelamente do norte até o sul. E aí elas são divididas como, minha gente? Em porção ocidental, né, que é composta de elevadas cordilheiras ao longo da orla do Oceano Pacífico, que aí, deixa eu pegar aqui e mostrar para vocês entenderem. É toda essa estrutura aqui, ó, de coloração mais escura, né? Que aí sim, vem desde lá da América do Norte, tem algumas porções em menor quantidade ao centro, na América Central. E ao sul, a gente tem aqui o destaque para a nossa cordilheira, né? Dos Andes. Quando a gente fala, né, da porção central, a gente já traz o quê? A caracterização de extensas planícies fluviais, de formações mais recentes. E aí, nessa parte de coloração mais verde aqui, ó. Estão vendo? Nessas regiões aqui, que a cor verde ganha mais destaque, é justamente onde tem o destaque aí para as nossas planícies. E aí, aqui no Brasil, ó só, temos o destaque aqui, né? Aí, na planície amazônica e se estendendo pelo restante do território. E temos também a porção oriental. Desculpa. A porção oriental, o predomínio dela é de planaltos, que são justamente as formações mais antigas do nosso relevo. E aí ela se destaca, né, nessas regiões aqui, ó, de coloração mais alaranjada, amarela e laranja, tá bom? Vejam só. Que também atinge tanto a América do Norte como Central, ó só. Até aqui em pequenos países que ficam habitados em ilhas, como também nas extensões maiores de terra, tá bom? E aí, para vocês entenderem melhor como cada uma delas se apresenta, né? Eu vou trazer aí só para relembrar para vocês. Então, no primeiro a gente tem o relevo ocidental. E aí vem toda uma explicação de como esses relevos eles são formados, né? Formação dos dobramentos modernos, que é aí a presença maior causada aí pelo movimento das placas tectônicas, certo? Isso a gente estudou na sexta série, sétimo, não, melhor, sexto ano, sétimo ano. A gente estudou essa formação aí externa, de como esse relevo ele acaba se transformando, né? E aí,
aqui algumas imagens para vocês de como ele se apresenta, né? São as elevações mais altas que o nosso relevo atinge. Vejam só. Certo? Aí a caracterização, né, em algumas regiões por atingir tantas altitudes, é justamente a presença de gelo nos seus topos. Mas também não necessariamente é obrigado em todas, né? A gente tem aí algumas altitudes que elas não necessariamente apresentarão essa aparência mais fria, né? Da presença do gelo. O relevo central, né? Aí com as nossas planícies. E aí as nossas planícies aqui. Uma planície brasileira, né? Que já ganha a caracterização aí pela presença das águas. Como também aqui uma americana, né? Lá dos Estados Unidos. Uma representação da América do Norte. Onde a gente tem uma planície na frente e por trás, né? Temos aí a estrutura de um planalto. Ou melhor, de uma cordilheira. No relevo oriental, né, como predomínio são os planaltos, né, aí a caracterização destes planaltos. E aí vejam só a variação que pode existir desses planaltos ao decorrer de toda a extensão do nosso continente americano. Daí, gente, visto as estruturas, né, os nossos relevos aí, tanto o oceano, o ocidental, como o central, como o oriental, a gente tem também, né, a questão aí dos recursos hídricos e as principais bacias hidrográficas da América. E aí, através desse mapa e da legenda, assim como no mapa de vocês, ou melhor, no livro de vocês também tem um planisfério, que é melhor para vocês até entender do que no slide. No livro de vocês traz um na página 124, que aí vocês vão poder observar como essas porções de água elas são distribuídas ao longo de todos os continentes, não só o americano, mas todos os outros, né? E aí, o que é que acontece? Na América, né? Aqui no nosso continente estudado, a gente, ao estudar aí ao longo dos anos, o que é que a gente conhece? Que existe uma grande quantidade de não só de rios, mas de bacias hidrográficas, né, que aí apresentam grandes volumes de água, né, tanto no nosso relevo como também subterrâneas. Porém, quando a gente usa isso para termos geográficos, que faz uso dessa distribuição de água, a gente vai perceber o quê? Que a distribuição dela é altamente desigual, né? Diante dos continentes. A gente vai ter, melhor, diante todos os continentes, não. Diante a extensão de todo o continente americano. Então, a gente vai ter regiões do continente que tem uma quantidade maior e outras menores de água. E isso faz com que ele seja desigual. E aí, embora, né, a gente saiba aí que a variação das condições naturais para isso acabe que influenciando, né, a gente tem aí como influenciadores a diversidade climática, a cobertura vegetal, os tipos de solo. E isso acaba sendo determinante para essa distribuição de água durante toda a extensão territorial. E aí, quando a gente vai analisar aí direitinho essa distribuição de água, o que é que a gente vai poder perceber? Que na América Latina, né, quando a gente pega aqui do México até a pontinha aqui da América do Sul, o abastecimento da população é muito irregular, né? Nem todas as fontes de água são seguras. Isso porque há águas poluídas, né, por recursos orgânicos. A gente sabe muito bem que existe aí ao longo da América Latina grandes extensões de plantio, né? A gente tira isso pelo nosso país, o plantio de monocultura. E aí, os resíduos orgânicos, inorgânicos que são lançados nesses plantios, acabam que poluindo aí nossas águas. Há também questões de influência de poluentes domésticos, redes de esgoto, por exemplo, assim como também industriais, né?
E aí acaba colocando a população que consome essas águas em risco. Já quando a gente parte para a América anglo-saxônica, né? Aqui Canadá e México, ou Canadá e Estados Unidos, o que a gente vai ver? Que no Canadá, o sistema de irrigação, né, para uma agricultura é que consome boa parte da água que lá tem, né? E aí os Estados Unidos chamam a atenção, por exemplo, porque tem aí de é, regiões desérticas, né? A gente não pode esquecer isso. Então, isso também acaba né? Efetiva não, acaba que afetando a população como um todo, né? Dessa nossa região. Então, a gente vai ter partes que vai ter aí uma boa influência, né, desses recursos hídricos e outras que não vai haver tanto, e isso afeta a população, seja em todo o período do ano, como em alguns períodos, como é o caso do Brasil, por exemplo, que há regiões que sofrem no período de seca, mas que se fortalecem aí no período de inverno. E aí, para a gente estudar um pouquinho mais detalhado, a gente vai ver algumas vertentes que, né, que abrange aqui o nosso continente. E aí uma delas é a vertente do México. E aí vejam, a vertente do México, na América do Norte, ela fica cercada pela vertente do Pacífico, vertente do Ártico e do Atlântico, né? Que são aí justamente as vertentes oceânicas, né? Na vertente do Golfo do México, se destacam duas bacias, né? A bacia do Mississippi e a bacia do Bravo Norte, como é chamada. Então, veja, a gente tem desde um rio principal, né? Que é o Mississippi, aqui nessa imagem. E aqui, ó, só para vocês verem melhor. O rio Mississippi e todos os seus rios que se somam a ele. Então, a gente tem desde o rio principal, como também os afluentes que se juntam a ele ao longo do seu percurso, né? E aí, dando continuidade, temos também a vertente do Atlântico Norte. Aí vejam só o que é interessante. Essa questão a vertente do Atlântico, né? A gente tem tanto a vertente do Atlântico do Norte, como também do Atlântico Sul, tá? E aí o Norte, né, como já se sabe, se destaca aí para Estados Unidos e Canadá e México. E aí vejam, nesse mapa, a imagem para vocês acaba que não ficando claro, porque acaba que interferindo pela tela, né, o slide em si. Mas aí dá para vocês identificarem aqui, ó, são essas porções de água aqui. E aí, na vertente do Atlântico Norte, uma das bacias que ganham destaque é a bacia do Rio São Lourenço. E aí aqui a gente já consegue ver, ó, o quanto essa bacia ela é extensiva. E aí tem desde da sua nascente, das suas principais nascentes, onde ela tem o maior entorno, até o seu percurso para desaguar no oceano. Aí temos também, né, a vertente do Atlântico Sul. Desculpa. Na vertente do Atlântico Sul, a gente tem várias bacias, na verdade, né? Não é somente uma. Temos várias bacias e uma delas que a gente conhece é a bacia de São Francisco. Porém, para a gente sair um pouquinho de casa, eu trouxe para vocês a bacia Platina, ou Rio da Prata, como ela também é conhecida, né? Que aí, vejam só, ela faz parte do Paraguai, Paraná, Uruguai, e aí um dos rios que a gente tem aqui, melhor, um não, a gente tem vários, que é brasileiro e que se junta a essa bacia, é o rio Paraná, Parnaíba, Tietê. Então, todos esses rios, eles acabam que se juntando a uma bacia, né, a bacia do Rio da Prata, e também chegando a desaguar aqui na região oceânica, certo? E aí, gente, uma questão que tem que ser dita é que, embora eu tenha falado do assunto resumidamente para vocês,
a gente sabe que não existe apenas as bacias. Tem aí os grandes lagos, outros rios que têm grande influência em regiões. E aí, para isso é importante que vocês leiam o conteúdo para vocês entenderem mais, assim como também pesquisarem mais sobre isso, né? E toda essa influência que acontece aí na população diante essas bacias hidrográficas, assim como também tudo aquilo que a população americana, não é americana, não se referindo apenas à América do Norte, mas sim a todo o seu continente, de como ela retrata essa questão hídrica em cada região, em cada país, por exemplo. A gente sabe, aí viu logo no início do vídeo, que nem todo o continente tem uma qualidade de vida favorável diante dos recursos hídricos, né? E aí isso é bom a gente dar aí uma pesquisada maior para ganhar mais informações, tá bom? E aí, né? Por hoje a gente fica com esse pequeno resumo, né? Para a atividade, a gente tem a atividade da página 109. Façam a leitura da indicação na descrição do vídeo. E durante a atividade, se surgir alguma dúvida, vocês podem me procurar. Lembrando que semana que vem a gente tem nosso seminário, né? De apresentações aí de povos étnicos. Não esqueçam, tá? Um grande cheiro para vocês e até lá.